Irmãos, nós estamos estudando um pouquinho do livro de Malaquias e eu convido você a abrir sua Bíblia lá então. Malaquias, hoje nós vamos falar sobre o tema do sacerdote e, guardada obviamente as devidas proporções, vamos fazer uma aplicação em relação à figura pastoral. Será que o pastor é importante? O pastor da minha igreja, será que realmente é instrumento de bênção na minha vida ou instrumento de maldição? Será que isso tem alguma coisa a ver? Ou será que no Novo Testamento isso não tem nada a ver mais e está tudo certo? Será que ele continua como sacerdote? Não. Qual que é a relação que Deus ensina, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento? E o que nós podemos aprender sobre a exortação do Senhor focada na figura dos sacerdotes? Então, eu convido você a abrir a palavra do Senhor lá em Malaquias e o texto é o capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 9. Essa é a nossa perícope para estudarmos um pouquinho desta sentença de Deus, né? Já é a aplicação da sentença de Deus sobre o seu povo. E aqui nós temos só a argumentação da aplicação dessa sentença. E vamos relembrar um pouquinho também daquilo que nós já estudamos. Primeiro sobre o amor de Deus, depois sobre o culto e hoje sobre a figura do sacerdote. Tá joia? E fazer uma conexão com a nossa realidade, se hoje, né, nós podemos fazer essa analogia e como aplicar isso corretamente. Tá bom? Abriu sua Bíblia lá em Malaquias capítulo 2, versos 1 a 9. Eu vou ler. Você acompanha a leitura, então, que farei das Sagradas Escrituras. Que Deus já nos ilumine na leitura da sua palavra. Diz assim a palavra do Senhor. Agora, ó sacerdotes, para vós outros é este mandamento. Se o não ouvirdes, e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Já as tenho amaldiçoado, porque vós não propondes isso no coração. Eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Então sabereis que eu vos enviei esse mandamento para que a minha aliança continue com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Minha aliança com ele foi de vida e de paz. Ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. A verdadeira instrução esteve na sua boca, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é um mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vós vos tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardastes os meus caminhos e vos mostrastes parciais no aplicardes a lei. Que texto, hein, irmãos? Que texto, hein? Valdívia, Vera, seu irmão Zé Luiz que chegaram aí. Que texto. As pessoas acham que Deus não é para ser temido e que Deus não tem uma postura de extrema postura incisiva e que Deus talvez não esteja preocupado.
Irmãos, o grande erro, o modismo do nosso tempo, é pintar um Deus frágil, um Deus coração mole, um Deus que está preocupado com a sua intenção e que ele não quer puxar a sua orelha, ele não quer fidelidade da tua parte, ele não quer que você busque andar em perfeição diante dele. Não. O que se tem pregado hoje, e as pessoas aplaudem, porque é bonito, é que, olha, Deus te ama de um modo maravilhoso, e Ele te aceita como você é. O importante é que você demonstre um desejo por Deus, e Deus sabe do seu coração. Então, mesmo que você faça tudo errado, Deus sabe do seu coração. Irmãos, isso é mentira de Satanás. Nosso Deus é santo, nosso Deus é justo, nosso Deus é soberano, nosso Deus, o padrão desse Deus é altíssimo, tanto que ele não aceitou o meu sacrifício e nem o seu, teve que vir Jesus para se fazer sacrifício no nosso lugar, mesmo porque eu não dou conta. A lei do Senhor é para calar a minha boca diante de Deus, para dizer, olha, você não dá conta, só que ao mesmo tempo ele exige de mim santidade, ele exige de mim obediência, ele exige de mim perfeição. Porque a palavra de Deus, ela me exorta, me corrige, me ensina, me educa para a justiça, a fim de que eu seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Deus deseja que os seus filhos andem em retidão. Então essa história desse Deus coração mole, desse Deus que aceita tudo e todos, desde que você faça a carinha do gato de botas, né? Como se fosse aquela cara de piedade, que Deus o Deus coração mole vai aceitar o seu biquinho, tarará. Para com isso. O nosso Deus, irmãos, é o mesmo Deus de sempre, tanto no Antigo Testamento como no Novo. A sua postura de exigência de fidelidade é a mesma. E a palavra que o Senhor nos traz aqui, em todo lugar, sempre é palavra dura. Tem hora que as pessoas falam assim, nossa pastor, o senhor só traz palavra dura? Meu amigo, eu só trago a palavra de Deus. Se ela é dura, aí eu não posso, o problema não é comigo. É o que a palavra de Deus apresenta. A questão é que nós estamos vivendo, vocês viram aí essa semana, né? É que agora o bicho, quando mostra sua cara, todo mundo desce a lenha. Mas desde a minha mocidade, né? De muito tempo atrás, essa postura que hoje foi escancarada, né? De que a palavra de Deus precisa ser atualizada e de que nós precisamos trazer a palavra de Deus, que ficou explícito aí para todo mundo, né? De uma maneira clara. Irmãos, essa é a tendência. E cada dia mais vai piorar. Cada dia mais pessoas que você há tempos tinha uma postura extremamente fiel às Escrituras, que cria na inerrância das Escrituras, que pregava sobre a soberania do Senhor, de repente começa a virar a folha, justamente porque tem que se adaptar à realidade. E hoje assumir um compromisso com o Deus bíblico é criar confusão. Porque assumir um compromisso com Deus bíblico, você vai confrontar práticas que são aceitáveis para a maioria daqueles que se dizem crentes. Você vai combater essa teologia coaching que não exige mudança de vida de ninguém e que diz para as pessoas, não, o importante é você estar aqui, Deus te aceita como está. Deus não te aceita como você está. Você tem que lutar para mudar a sua vida, para deixar a prática pecaminosa e para entrar dentro do padrão que Deus deseja que você tenha. Ai, pastor, eu não dou conta, eu sei, ninguém dá, mas em Cristo Jesus e com o Espírito Santo, Ele que vai operar em nós todas essas coisas. É Ele que vai completar em nossa vida a boa obra que Ele já começou. Mas naquilo que é responsabilidade minha, eu tenho que correr atrás. Irmãos, imagine você ler um texto como esse, onde Deus diz que vai jogar excremento no rosto dos seus pastores.
eu vou pegar as fezes do sacrifício que você faz, pegava os animaizinhos lá, então enquanto você está matando o animalzinho para tal, tirando a barrigada, tal, tripa, não sei o quê, as fezes do animal, das ofertas que ele oferecia, que tinham que ser lançado fora, Deus fala, eu vou pegar esse excremento, eu vou pegar essas fezes do animal, eu vou esfregar na cara de vocês. Essa é uma mensagem de um Deus coração mole? E vai falar, não vou só esfregar isso na cara de vocês, não. Eu vou jogar vocês junto com elas, porque vocês são iguais. Você e o excremento é a mesma coisa, por isso eu vou jogar você no mesmo lugar. Imagine uma palavra dessa, olha aí o que eu estou falando para você não... Sei lá, nossa, o pastor, o que é isso? Eis que vos reprovarei, verso 3, a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto. Eu vou jogar fezes na tua cara. Imagina. É que aqui na tradução, né, excremento no rosto, parece que é um negócio bonito. Nossa, Deus vai jogar excremento no rosto. É fezes na tua cara. O que mais que ele vai fazer? Excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Para fora do templo, porque as fezes, a barriga já era jogada fora, no lugar escuro. É para lá que você vai. Se você não me honrar, veja aí o verso 2, se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, se você não honrar o nome de Deus, que mais? Lá no verso 5, a minha aliança com Levi, né, com ele, foi de vida e paz, ambas lhe dei eu para que me temesse. Com efeito, ele me temeu e tremeu. Ou seja, se você não honrar ao Senhor, se você não temer o Senhor, se você, verso 7, ou verso 6, se você não andar segundo a verdadeira instrução, se você não andar em justiça, pois a injustiça não se achou nos seus lábios, se você não andar em comunhão com Deus, em paz com Deus, em retidão, e não tirar muitos da iniquidade, meu amigo, você está andando de uma maneira errada. Os teus lábios devem guardar o conhecimento, a tua boca deve conduzir a instrução, e você, como mensageiro, tem que fazer as pessoas não tropeçar. Você tem que guardar os caminhos e ser imparciais na aplicação da lei. O que é justo, seja lá para quem for. Palavra extremamente dura para a igreja, para a liderança da igreja, para os pastores, porque mesmo que aqui nós estejamos no contexto de sacerdotes, você vai ver que a função sacerdotal é a função ministerial da liderança da igreja hoje. E uma vez que no Novo Testamento todos nós somos sacerdotes, e a responsabilidade de um pastoreio mútuo numa igreja modelo, de instruir-vos uns aos outros, aconselhar-vos mutuamente, do pastoreio mútuo. Então essa palavra de Deus repousa sobre todos os crentes em Cristo. E não tem palavra doce aqui, irmãos. São palavras que exigem uma mudança de vida. Infelizmente, nos dias de hoje, quando nós olhamos para as figuras de pastores, nós temos aí verdadeiros celebridades, né? Vários pastores celebridades. E esses pastores popstar têm vários seguidores idólatras que os defendem com unhas e dentes, como se estivesse defendendo seus gurus. Eu me lembro de alguns anos atrás, inclusive, irmãos, uma denominação aí dessas malucas, o pastor, né, se autodenominou, sei lá eu, apóstolo, bispo, sei lá eu, porque cada dia eles inventam o nome, agora é semideus, só falta isso. Né? E o cara tatuou o nome do pastor nas costas. E aí o pastor foi preso porque estava levando dólar para não sei para onde, levando recurso da igreja para os Estados Unidos. E aí a Polícia Federal prendeu o pastor. Os caras foram lá fazer passeata na frente da Polícia Federal para soltar o cara.
E aí um tirou a camiseta, lá o nome do cara tatuado nas costas. E o repórter perguntou, mas não, o fulano é maravilhoso. Para com isso, gente. A Bíblia nos aponta que nós precisamos de... A figura do pastor é importante, que é o título da nossa aula hoje. Sim, é importante. Mas que pastor? Aqueles que são pastores, que honram a Deus, que temem a Deus, que têm o conhecimento nos lábios, que conduz o povo à instrução e a se desviar do caminho errado, a se desviar de tropeçar, que conhece a palavra de Deus, os caminhos de Deus e que se mostra imparciais na aplicação da lei. Não esses gurus, esses manipuladores de mente, de plateias, que só vai falar aquilo que te agrada. Nós estamos vivendo dias que Jesus disse que são os últimos dias e que os falsos pastores seriam uma realidade. Enquanto que Paulo diz que também nós teríamos pastores ou presbíteros que são dignos. E que o autor aos Hebreus diz que nós devemos segui-los como os guias, como aqueles que gemem pela nossa alma e que diante de Deus atuam corretamente. O próprio Deus traz a promessa de que nos daria pastores segundo o seu coração, pastores que ensinariam a palavra, que conduziriam a igreja a estar no caminho que o próprio Deus quer. Por isso, irmãos, você tem que estar atento. E eu, na função pastoral, preciso estar mais atento ainda às instruções do Senhor. Porque se eu não honrá-lo, se eu não temê-lo, se eu não tiver o conhecimento guardado na minha boca e conduzir a instrução como mensageiro do Senhor, de modo a te conduzir para você não tropeçar, se eu porventura for parcial no aplicar da lei, e não guardar, inclusive, o caminho do Senhor na minha vida, eu serei amaldiçoado. Isso é muito pesado. E você, como sacerdote em Cristo, que tem também essa função, se você não honrar a Deus, não temer, não ter o conhecimento da palavra, as instruções para desviar as pessoas de tropeçar, andando nos caminhos do Senhor e sendo imparcial na aplicação da lei, olha, você também vai ser alvo dessa maldição, porque você é sacerdote do Deus Altíssimo hoje, em Cristo Jesus. E aí nós vemos no nosso mundo pessoas fazendo de pastores celebridades, idolatrando esses homens que ao invés de honrar a Deus, honram a si mesmo, ao invés de temer a Deus, não temem, ao invés de ter palavra de conhecimento, acaba trazendo heresia, ao invés de trazer instrução nas Escrituras, acaba conduzindo práticas que desviam as pessoas, que fazem as pessoas tropeçarem, que não guardam eles mesmos o caminho e que são parciais na aplicação da lei, dependendo de quem é uma coisa, dependendo do outro é outra coisa. Cuidado, irmãos. Malaquias nos chama a atenção. E qual seria, então, a responsabilidade dos pastores? Eu já chamei a atenção aqui de vários termos, nós vamos referendar isso, e essa é o nosso objetivo dessa noite. Responder aí de um modo geral qual que é a responsabilidade dos pastores no contexto hoje, fazendo essa analogia com a figura dos sacerdotes do Antigo Testamento. E a segunda questão é, será que podemos ter uma relação com os sacerdotes do Antigo Testamento? Vamos ver isso confrontando as funções. Ok? Nós sabemos que o sacerdócio levítico já terminou, mas que agora todos somos sacerdotes em Cristo. Mas quando nós olhamos para a função do sacerdote no Antigo Testamento e para o exercício pastoral, a função do pastor no dia de hoje, aí nós podemos ver se há alguma relação entre os dois. Tudo bem? Conta aí então com a sua paciência para a gente caminhar nesse sentido. Relembrando aí um pouquinho do contexto, enquanto o Carlão aí põe o seu oizinho, a Márcia Castro também e a Terezinha, então nós chamamos a sua atenção para o fato, vou até abrir aqui o slide, né? Que a dificuldade que o povo estava passando tinha levado o povo a desanimar
a desanimar na fé, e o desânimo da fé levou o povo a desprezar a pessoa de Deus, a palavra de Deus e a obra ou a igreja de Deus. Esse era o contexto, então, de Malaquias. Um povo extremamente desanimado na fé, que estava desprezando todas as questões relacionadas a Deus, a sua palavra e a sua obra. Então nós já vimos que o foco do povo quanto ao amor de Deus e o culto estava errado. Deus fala, eu te amo, ele fala assim, em que o Senhor tem nos amado? Eu não tenho tido prosperidade, está dando tudo errado na minha vida. E Deus fala, eu te amei. A prova do meu amor para contigo é a minha eleição, eu escolhi Jacó. Então, o povo estava mensurando o amor de Deus pelas bênçãos materiais e pela ausência de problemas, enquanto Deus demonstrava ou demonstra o seu amor para conosco mediante a eleição salvadora pela obra de Cristo. Em relação ao culto, como o povo achava que Deus não amava e que não estava abençoando, o culto então estava totalmente fora do padrão. E o nosso culto não deve ser como nós pensamos. Não deve ser de acordo com aquilo que temos, tem que ser de acordo com a inclinação do nosso coração, mas tem que ser segundo o que o próprio Deus determinou na sua palavra. O padrão é Deus que estabelece e a nós nos cumpre obedecer. É disso que Deus trata. Não adianta ter um coração sincero se a sua oferta está errada. Não adianta elevar suas mãos, chorar no culto, se o culto está errado. Deus vai rejeitar a oferta e o ofertante. Qualquer outra coisa diferente disso é extra-bíblico, irmão. Você fala, não, Deus vai olhar só para o seu coração. Tá, então se Deus vai olhar para o seu coração e com sinceridade de coração, se levar uma galinha preta e matar lá em cima do altar, Deus vai aceitar isso de você? É óbvio que não. É lógico que o exemplo da galinha preta aqui é um negócio extremo para que você fique, opa, não é assim. Mas qualquer outra situação, mesmo que a galinha seja branca ou galinha vermelha, né? Qualquer outra situação que é diferente daquilo que Deus ordenou, meu amigo, por mais sinceridade que você apresente o seu coração, não vale nada. Deus rejeita você e a sua oferta. Então, fuja dessa teologia coaching, que não importa se você está em pecado, venha como você está. Deus está preocupado com a sua intenção de coração. Ele sabe que você é fraco, você não tem condição, então é importante você estar aqui. Não. A Bíblia diz, você vai tanto para ver isso em Malaquias, você vai ver lá em Isaías. Você quer vir na presença do Senhor? Então lavai-vos, purificai, tire a maldade dos vossos atos diante de mim. Lavai as vossas mãos, e mesmo que o seu pecado seja vermelho como escarlate, Deus, o Senhor, os tornarei branco. Mas você tem que vir com arrependimento, você tem que vir com uma postura diferente. Porque senão, meu amigo, eu não te aceito não. Melhor que alguém, como diz aqui em Malaquias, melhor que alguém tivesse fechado a porta e jogado fora essa chave, porque eu não tenho prazer em vós e não aceito a oferta da sua mão. Esse é o contexto. Então até agora Deus falou sobre o amor, que o foco do amor de Deus está na eleição, na salvação. Então, o crente pode passar por toda e qualquer situação adversa. O importante é que Deus o amou, que ele tem a salvação em Cristo, e por isso Deus é digno de ser adorado. E ser adorado de que jeito? Segundo o padrão que o próprio Deus estabeleceu. E agora, então, depois que tratou do amor e do culto, ele se volta para a figura do sacerdote. Então, essa é a mensagem agora do capítulo 2, uma palavra ao sacerdote. Veja que mesmo sendo uma sentença, é dado aqui uma possibilidade aos sacerdotes. Mesmo Deus já determinando, inclusive dizendo que ele já estava aplicando maldição sobre os sacerdotes, o verso 2 coloca uma possibilidade. Se o não ouvirdes e se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Então, mesmo que seja uma sentença, Deus ainda coloca uma cláusula que se eles mudassem de vida, se eles mudassem a postura e começassem a andar como deveriam andar, Deus não aplicaria a sentença. Mas, infelizmente, não foi isso que aconteceu. Portanto, na terceira parte aqui do diálogo entre Deus e o seu povo, o foco agora é a figura dos sacerdotes, ok? Então vamos lá. No Antigo Testamento,
A figura do sacerdote, ele tinha como função, decorrente da sucessão familiar, né? A tribo de Levi foi escolhida para ser a tribo sacerdotal, e cada parte dessa família, cada grupo dentro dessa tribo, tinha uma função. E os descendentes de Arão, portanto, eram os sacerdotes que foram estabelecidos. E a função sacerdotal era passada, portanto, dentro de um contexto de sucessão familiar. Por isso aqui, a ideia de eu rejeitarei ou reprovarei a vossa descendência. Ou seja, essa sequência, essa sucessão familiar para o exercício sacerdotal seria quebrado, não existiria mais. Por conta da postura desses sacerdotes, Deus rejeitaria essa ideia da sucessão familiar para o exercício do sacerdócio. Então, o verso 3 diz assim: eis que vos reprovarei a descendência. Então, essa expressão é uma aplicação de sentença dizendo, olha, vou acabar com o sacerdócio levítico, por conta da vossa desobediência, por conta da sua postura de desonra, da sua postura de falta de temor e de tremor, de falta de conhecimento e de amor pela instrução. Então, olhando para o Antigo Testamento, a figura do sacerdote era decorrente da sucessão familiar. E atividades regulares, ordenadas pelo próprio Deus, eram aplicadas por esses homens na direção do povo, na adoração e no ensino sobre a lei. Basicamente, o sacerdote tratava das questões civis, da aplicação da lei, até das questões sanitárias, o direcionamento geral do povo, as questões cerimoniais de adoração e as questões do ensino da palavra, da instrução da palavra do Senhor. Tá bom? Só que eles estavam vivendo de uma maneira totalmente a desprezar a Deus, desprezar a palavra de Deus e desprezar a obra, que Deus está falando, olha, eu vou quebrar, eu vou rejeitar, eu vou reprovar a descendência. Então, essa sucessão familiar vai ser aniquilada, vai ser desfeita. Se isso de fato não tivesse acontecido, com o ministério terreno de Jesus pondo fim no sacerdócio levítico, então os pastores hoje teriam tudo que ser descendente de Levi. Como eles foram reprovados por conta da postura deles, Cristo vem segundo a ordem de Melquisedeque, uma ordem superior, segundo Hebreus, nós vamos mencionar um pouquinho disso, já estudamos isso recentemente. Então hoje Jesus é o sumo sacerdote dessa ordem de Melquisedeque e nós somos todos sacerdotes em Cristo Jesus. E por isso temos acesso ao Pai e temos a responsabilidade de sermos sacerdotes de Deus hoje. Não lá no milênio, como também nós já estudamos, mas nós já reinamos com Cristo hoje e já somos sacerdotes do Deus vivo hoje. Tudo bem até aqui, irmãos? Então vamos caminhar mais um pouco. Hoje, a figura pastoral não é mais necessariamente sucessão pastoral, familiar, apesar que tem muitas famílias que isso acontece, o filho também se torna pastor, acaba assumindo pastoreio, tarará, principalmente em comunidades episcopais, né, onde a figura do pastor é o líder máximo daquela igreja. Né? No sistema representativo, como a igreja presbiteriana, isso já é mais difícil de acontecer. Então, hoje a figura pastoral ela é exercida não por sucessão familiar, mas por vocação. Mas, de certa forma, ela aponta para as mesmas funções que o sacerdote tinha no contexto do Antigo Testamento. Nós olhamos para Atos, se você dá uma olhadinha lá para Atos, nós temos a figura dos apóstolos, quando faz a distinção entre o ministério da junta diaconal ou da diaconia com o ministério pastoral. Ele vai dizer assim no capítulo 6, depois como referendar para a instituição dos diáconos, ele vai dizer assim no verso 4. Vou ler o 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do espírito de sabedoria, os quais encarregaremos desse serviço. Que serviço? De dar assistência para os crentes em Cristo. Ou seja,
essas atividades aí no direcionamento do povo. A divisão de alimento para quem precisa, de servir à mesa, ou seja, todo o serviço relacionado à comunidade dos crentes. Então, os apóstolos colocaram isso como função dos diáconos, ok? E aí, para eles que estavam no exercício da função pastoral, é dito assim: e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra, que era justamente a pregação, o ensino e a adoração, tá certo? Então, nós vemos que, de certa forma, o Novo Testamento referenda para a figura pastoral, ou para o exercício pastoral, que aqui nesse momento ainda era exercido pelos apóstolos, as funções que os sacerdotes, de certa forma, atuavam no Antigo Testamento. Então, há uma relação quanto da função, e por isso, então, nós podemos fazer essa analogia ainda com o texto aqui de Malaquias para a realidade dos pastores ou daqueles que exercem a função pastoral hoje. A Bíblia vai mostrar que pastores serão instrumentos ou de bênção ou de maldição, através do exercício do ministério, através do exercício da função pastoral, ok? Então vamos lá. Malaquias, voltando aqui para Malaquias, capítulo 2, do verso 1-9 que nós já lemos, anuncia o castigo sobre os pastores, e por isso que eu vou usar o termo sacerdote e pastor aqui como sinônimo, por conta da igualdade das funções, tá bom? Então, anuncia o castigo sobre os pastores do Antigo Testamento por terem se desviado da sua função. Mas para entender um pouquinho qual que era a função deles, e até para comparar com a realidade do ministério pastoral hoje, sob o Novo Testamento, e ver por que eles estavam sendo sentenciados por Deus, vamos pontuar aqui. Segundo o próprio Deus, na sequência aqui de Malaquias, capítulo 2, a função do sacerdote, ou pastor, era honrar a Deus e não buscar honra para si. Verso 2. Se o não ouvirdes, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei sobre vós a maldição e amaldiçoarei as vossas bênçãos. Veja, a primeira questão aqui que o próprio Deus levanta na argumentação da sua sentença é que era a função dos pastores o buscar glória somente a Deus, né? Que é glorificar, exaltar e apontar na honra e glória somente para o Senhor e nunca buscar glória para si mesmo, tá certo? Então, se eles não estão buscando honra para Deus, eles estão buscando honra para alguém, ou para si, ou para o sumo sacerdote, ou para lá, sabe-se lá quem mais que possa ser. Mas o foco da função, então, do sacerdote ou dos pastores do Antigo Testamento era que eles deveriam honrar tão somente a Deus. Essa é a mesma função para todos os crentes hoje e também para todos aqueles que exercem a função pastoral. Segunda coisa, diz que se eles não dessem honra ao Senhor, o Senhor os amaldiçoaria e amaldiçoaria as vossas bênçãos. Por quê? Porque era a função do sacerdote abençoar o povo, como é função daqueles que exercem a função, o ministério pastoral hoje, de abençoar o povo. Se você for pegar, por exemplo, a nossa Constituição, dentro do contexto da Igreja Presbiteriana, você vai ver que uma das funções privativas do pastor é justamente abençoar o povo, tá certo? Através dessa questão de rogar a bênção do Senhor sobre o povo. Fora isso, além de honrar a Deus, abençoar o povo, o verso 3 a 5 mostra que era da função dos sacerdotes oferecer os sacrifícios com respeito e temor. E eles não estavam fazendo. Por quê? Porque o povo trazia o animal coxo, o animal cego, o animal doente, e o que eles faziam? Ao invés de rejeitar essa oferta e falar, ô meu amigo, Deus não aceita essa oferta porque não está de acordo com a lei. Pega esse animal coxo, esse animal cego, esse animal doente, esse gato no lugar da lebre e leva embora, porque nós não vamos aceitar isso aqui não. Aqui o negócio é sério, nós temos que dar ao Senhor aquilo que o próprio Deus determina. O que os sacerdotes estavam fazendo? Não, eles não
aplicavam a instrução sobre o povo, aceitavam as ofertas erradas do povo, o animal doente, o animal coxo, o animal cego, né? E faziam a oferta. Então, eles não estavam agindo com respeito, com temor, diante das exigências do próprio Deus. Então, eles aceitavam aquela postura. Por quê? Já está difícil, o povo já está vindo com dificuldade. Nós vamos ainda dizer para o povo que está errada a adoração que ele está fazendo? É melhor que o povo venha, é melhor que traga o coxo mesmo, é melhor que traga o doente, o cego. É o que muito pastor tem feito hoje, né? As pessoas falam, tem tantas igrejas, as pessoas já estão tão desanimadas da fé, atrás da prosperidade, atrás de um monte de situação, e aí você chega na igreja, e aí você só quer ouvir coisa boa, você não quer ouvir puxão de orelha, você não quer ouvir que Deus quer que você mude de vida, você não quer ouvir que Deus quer que você deixe a sua prática pecaminosa, ou que a sua adoração tem que ser de acordo com o que a Bíblia diz. Não, eu quero chegar lá e ser o centro das atenções. Eu quero chegar na igreja, meu amigo, e ter um tapete vermelho. E o pastor, o cara tem que ser carismático, o cara tem que vir beijar meu pé, o cara tem que me pegar no colo, ter uma bandinha tocando, visitante, seja bem-vindo. Né? Sua vida é maravilhosa. Nós te amamos em Cristo Jesus, você vai ser alvo da bênção. Então, veja, a visão que se apresenta hoje é justamente de preparar uma igreja que seja uma igreja que satisfaça os desejos mais malucos do coração humano. Então, a palavra tem que ser uma palavra que traga prazer para as pessoas ir para a igreja. Meu amigo, nós não estamos competindo por audiência, né? Alguns anos atrás, as emissoras de televisão tinham uma luta, né? O Faustão com o Gugu, com não sei o quê. E aí os caras inventavam 1001 para tentar agradar o espectador e trazer a audiência para si. A igreja não é isso. Eu não estou lá para agradar a audiência. Não, vamos procurar uma igreja onde o pastor é um pastor que prega mais daquilo que a gente quer ouvir. Meu amigo, se for fazer isso, você está sendo um crente consumidor e você vai cair do cavalo, porque você vai estar realmente procurando aquilo que não é o que Deus quer que você procure. Você vai correr atrás dos seus próprios mestres e você vai dar com os burros na água. Porque ao invés de você procurar uma igreja séria, um pastor que tem a fidelidade das Escrituras, porque é mensageiro de Deus, ele vai falar aquilo que a Bíblia está falando. Não a historinha que é gostosa de ouvir, a musiquinha que é bonitinha, a piadinha lá que é legal. Meu amigo, isso não te leva para o céu. Isso não te conduz à verdade. Se você quer simplesmente uma palestra motivacional, tem inúmeras aí na internet. Chega qualquer dia, segunda-feira à noite, você não tem o que fazer, entra na internet e procura uma palestra motivacional. Agora, quando você vai para adorar a Deus, você vai com o coração inclinado para ouvir aquilo que Deus tem para falar, por mais duro que seja. Agora, o que os pastores do Antigo Testamento estavam fazendo? Eles estavam oferecendo sacrifício de um modo desrespeitoso, sem temor nenhum, porque o adorador vinha com a oferta errada e ele referendava a oferta que o cara trazia. A função dele era oferecer sacrifícios com respeito e temor. É desse modo que Levi, segundo Deus, andou com ele, né? Ele teve uma postura de paz e retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Veja aí o que diz o verso 6. A verdadeira instrução esteve na sua boca, falando de Levi, e a injustiça não se achou nos seus lábios. Andou comigo em paz, e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. O que os pastores, os sacerdotes aqui estavam fazendo? As pessoas vinham adorar aquilo que era proibido, daquilo que estava errado, isso era iníquo diante de Deus, e ao invés de apartá-los da iniquidade, os pastores falaram, não, dá o cego aqui mesmo, dá o
o cheio de sarna aqui mesmo, não tem problema nenhum, não. Não, venha desse jeito mesmo. Você está indo numa prática de vida totalmente torta, vivendo de uma maneira a envergonhar o nome do Senhor, não tem problema, não. O importante é que você está aqui na igreja. Meu amigo, cuidado. O nosso Deus é o mesmo Deus de sempre. O padrão de Deus não muda. A palavra do Senhor não é atualizada ao seu padrão. O padrão de Deus não é diminuído porque o nosso mundo se tornou um mundo mais pecador, um mundo mais pecaminoso, mais ímpio, mais iníquo. O padrão de Deus continua o mesmo. Se a nossa sociedade, a nossa geração é mais corrupta, se a nossa geração, a nossa iniquidade é mais promíscua, não é a Bíblia que tem que se adaptar a essa sociedade ou essa realidade. Mas o verdadeiro servo de Deus, ele tem que apresentar a palavra como ela sempre foi. A palavra do Senhor nunca passará. Ela continua sendo o poder de Deus. E por isso Paulo não se envergonhou do Evangelho e nós também não devemos nos envergonhar. Cuidado. Mas vamos caminhar um pouquinho mais aqui. O que eles tinham, os pastores do Antigo Testamento, os sacerdotes, qual que era a função dele? Conhecer as Escrituras e dar instruções retas ao povo. Veja aí o verso 6 e 7. A verdadeira instrução esteve na sua boca. Você tem que conhecer as Escrituras. A injustiça não se achou nos seus lábios. Você tem que ser justo. Andar com Deus em paz e retidão. E dar instrução de modo a apartar as pessoas da iniquidade. Porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento. Meu amigo, para exercer a função pastoral, você tem que ter um conhecimento das Escrituras exaustivo, meu amigo. Não dá para ludibriar ninguém, a não ser que você seja um picareta de mão cheia, que você vai lá usando meios da neurolinguística para manipular a cabeça da turma e conduzir o povo segundo aquilo que o povo quer ouvir. Mas se você realmente é um servo do Senhor, você tem que estar cheio do conhecimento. A sua boca, da sua boca deve os homens procurar instrução. O seu pastor, irmãos, tem que ter uma fonte do conhecimento das Escrituras e alguém que você... E é dito aqui no verso 7, por que os homens devem procurar o sacerdote, no caso do Antigo Testamento, ou os pastores, para receber instrução de Deus? Porque, segundo o verso 7, eles são mensageiros do Senhor dos Exércitos. Então era a função desses homens conhecer as Escrituras e dar instruções retas ao povo. Que mais? Verso ainda 6 e 7. Agir e julgar de modo justo e reto. Eles têm que julgar a causa, o verso 9 vai dizer isso, de modo imparcial. Aqueles sacerdotes, o que eles estavam fazendo? Eles não guardavam os caminhos e se mostravam parciais na aplicação da lei. Se o cara é amigo, fulano, fica tranquilo, traz o coxo mesmo, traz o cego. Se o cara não é amigo, ele fala, não, você tem que trazer o correto. Isso é ser parcial. Aplicar a lei de acordo com o freguês. Mas eu tenho que ser justo, eu tenho que ser reto, eu tenho que ser imparcial. A lei é essa, e a lei é essa para todo mundo. E é isso que o verso 8 e 9 então aponta. Ser fiel e conduzir o povo em fidelidade. Dessa forma, irmãos, vou até abrir aqui, nós chegamos aí a algumas funções que aqui o texto nos apresenta. E que se comparar com o ministério pastoral hoje, são as mesmas. Aquilo que se exigia do sacerdote no Antigo Testamento é o que se exige de todo crente, obviamente, mas de um modo mais especial daquele que exerce a função pastoral no dia de hoje, ok? Vamos aqui que tem uma colocação aqui do Cezinha. Vamos ver. Pastor, podemos afirmar que o Evangelho se tornou um produto de consumo e os crentes se tornaram consumidores vorazes e interessados? Só deve ser. Mas, por outro lado, é a vinda do Senhor que se aproxima? Sim, isso é característica dos últimos dias.
Agora, não é porque é característica dos últimos dias que eu vou estar do lado de lá. Eu tenho que estar do lado certo. Eu tenho que estar numa igreja que é uma igreja séria. Eu tenho que estar sendo instruído, guiado, dirigido por aquele que exerce uma função pastoral que tem as características de um pastor segundo o coração de Deus, que é um pastor que busca honrar a Deus, que abençoa o povo, que teme a Deus e obedece o que Deus determina, que conhece as Escrituras, que tem instrução vinda de Deus, da palavra de Deus e não do seu próprio coração, que julga de um modo justo e reto e age com fidelidade, né? Conduzindo o povo a também agir de fidelidade. Então não é porque nos últimos dias vai ter falsos pastores, então tudo bem, vamos fazer isso mesmo. Não, eu preciso ser contato entre os fiéis, eu preciso correr atrás daqueles que serão encontrados fiéis. Agora, de fato, nós podemos afirmar que por conta das características dos últimos dias, o evangelho se tornou um produto, as cartas gerais, né, Pedro vai dizer isso, farão comércio de vós, então isso já é uma realidade, e os crentes são consumidores, porque na verdade eles estão procurando Deus para serem abençoados. Por que as igrejas neopentecostais, e principalmente de teologia da prosperidade, crescem absurdamente? Porque na verdade as pessoas estão indo lá atrás do produto que ela oferece. Lá eles prometem a prosperidade para todo mundo se você fizer a campanha não sei dos que, se você der a oferta não sei das quantas, se você comprar a trombeta não sei de quem. As pessoas estão atrás desse produto, então vão lá e entregam a alma para receber a prosperidade terrena. E aí o problema é delas, porque elas estão indo atrás daquilo que elas mesmo realmente querem. Agora, quem realmente ouviu o evangelho, a voz da verdade, eles vão procurar a verdade. Eles vão correr atrás da verdadeira instrução. E essa é uma realidade também dos nossos dias. Ok? Mas vamos caminhar aqui mais um pouquinho, por causa da nossa hora aí já voa. Ainda tratando da figura do pastor como instrumento de bênção ou maldição, nós podemos dizer, sintetizar, que a função pastoral era dividida entre o culto e o ensino. As questões cerimoniais, litúrgicas e as instruções. E os sacerdotes, no caso aqui do contexto de Malaquias, eles estavam falhando dos dois. Eles estavam sendo coniventes com os erros da oferta, aceitando o animal coxo e tudo mais, né? Como já falei. E na instrução, eles deixavam de ensinar a palavra como um todo, ensinava só aquilo que era interessante. Você tem que vir adorar. Isso é importante. Tem que vir adorar. Agora, o modo como adorar, o jeito de adorar, a postura para adorar, isso aqui não ensina. Porque se a gente começar a ensinar esse negócio, o povo já está desanimado. Se a gente começar ainda a falar que Deus quer santidade, que Deus odeia o divórcio, que Deus odeia a injustiça social, que Deus odeia... o povo vai parar de vir na igreja. Então a gente não fala nada disso, não fala em pecado, nada disso. Só fala aquilo que o povo quer ouvir. Fala daquilo que gosta. Então enfatiza só a questão da sociabilidade, né? Enfatiza só a questão da fraternidade, de estar junto, parará. Não importa que está junto, tudo em pecado e fazendo coisas que não deveriam. Mas essa igreja é unida porque ela está junto, né? A gente tem festa junina junto, olha que maravilha, todo mundo ajuda. Os nossos jovens vêm para a igreja, sai daqui, vão beber, enche a cara, usam droga, fazem sexo, mas olha, fazem tudo junto. É uma fraternidade maravilhosa. É esse tipo de igreja que você está procurando? Conheço algumas, posso até te indicar. Agora, se você realmente, meu amigo, quer estar no centro da vontade de Deus, então você tem que estar atento ao lugar que você está indo e o pastor que está te pastoreando. Que pode ser celebridade, conhecidão, mas o cara vai estar atualizando a Bíblia toda manhã. Toda manhã ele faz um download novo com as adaptações. É isso? No caso, voltando aqui para Malaquias,
os sacerdotes estavam fazendo isso. Estavam atualizando a adoração e o ensino a cada manhã de acordo com a inclinação do povo. Perigosíssimo. Deus então vem com a palavra dura. Eu vou derramar maldição, vou quebrar a sucessão pastoral, reprovar a sua descendência e eu vou jogar excremento na sua cara. No culto, o que eles faziam? Apresentavam ofertas erradas e com o coração longe de Deus, porque eles estavam ali só para cumprir tabela. No ensino, desviavam o povo do caminho reto, fazendo-os tropeçar. Porque quando você não dá a instrução correta, irmãos, você não precisa ensinar o caminho errado. O caminho errado todo mundo já sabe. Eu não preciso ensinar as pessoas a pecar. É só não ensinar a andar de modo reto. O fato de eu não ensinar o que Deus deseja, já tranquilamente conduzirá essa pessoa a fazer a prática que desagrada ao Senhor. E a tendência, a inclinação para se fazer aquilo que desagrada ao Senhor, é um negócio muito fácil, porque é gostoso e já está inerente em nós. Se Deus tão somente tirar a sua mão de ação da nossa vida, em 2 palitos nós já estamos fazendo tudo errado, irmãos. Se nós constantemente não estivermos debaixo da admoestação, da correção, do ensino, da educação da palavra de Deus, rapidinho a gente se desvia. E às vezes se desvia de uma maneira até sem perceber. Quando os pastores deixam de ensinar o reto caminho, eles já conduzem o povo para tropeçar. Porque você não precisa ensinar o caminho errado para eles. É só deixar de ensinar a verdade que o povo vai seguir a mentira facilmente. O nosso papel como crentes em Cristo, como sacerdotes em Jesus, e mais aqueles que exercem a função pastoral, é fazer de tudo para ensinar o caminho reto. Porque o fato de deixar de ensinar, você já está empurrando o cara para o abismo. Era a hora dos sacerdotes voltarem para Deus e para o cumprimento fiel das suas funções. Essa chamada aqui, apesar de ser uma sentença, Deus ainda está dizendo, olha, se vocês me ouvirem e voltar a me honrar, então eu vou te abençoar vocês. Mas se vocês continuarem do jeito que estão, eu já tenho amaldiçoado e vou continuar amaldiçoando mais e mais. E tem pastor celebridade, meu irmão, que é instrumento de maldição sobre o povo. Porque quando o pastor deixa de ser fiel às Escrituras e começa a ensinar algo contrário à palavra, ou meia verdade, não precisa nem ser engano, mas só metade da verdade, isso já é uma maldição para a sua vida. Esse é o grande problema. Quando o cara começa a querer agradar aos homens e não ficar em cima do muro, como diz outro, o muro já é do diabo, como alguém já disse, o cara que fica em cima do muro, ele já está trazendo maldição. Porque com Deus, meu amigo, ou você anda com Ele em paz, em comunhão com Ele, ou você não anda. Não tem como. Não tem como ludibriar o Senhor, irmãos. Não sei se eu estou sendo claro aqui. Deus não é o Deus coração mole que vai aceitar você porque você é bonitinho. Não. Ele exige de você uma postura. Ele já te chamou, te deu a salvação, quer que você seja obediente e quer que você seja fiel. Mesmo que um cara, um pastor, um apóstolo, seja lá o que for, ou como diz Paulo, mesmo um anjo traga uma palavra diferente dessa, recuse, isso é vergonha, jogue fora. Despreze, fique com a verdade. Mas vamos lá, infelizmente Deus fala aos sacerdotes, os sacerdotes não lhes dão ouvido. Então vamos lá, entendendo um pouco mais sobre a mensagem de Deus aqui no capítulo 2, do verso 1 a 9. Era um chamado ao arrependimento ou a aplicação de uma sentença para a maldição. Eu estou aqui citando, aqui, página 56, estou citando
reverendo Augusto Nicodemos, né, no livro O Culto Segundo Deus, e ele vai dizer assim sobre esse capítulo. Nós podemos dividir o texto, Malaquias 2, de 1 a 9, em 3 partes. Na primeira parte, Deus chama os sacerdotes ao que eles o respeitem como devem, desempenhando as suas funções corretamente. Segundo o reverendo Augusto ainda, na segunda parte, ele menciona a aliança que tinha formado com Levi e os sacerdotes. E na terceira parte, mais uma vez, Deus denuncia os pecados dos sacerdotes e anuncia o castigo, né? Mostrando que eles eram desprezíveis, eles estavam desprezando a Deus. Eles não estavam sendo dignos ou glorificando a Deus como deveria. E Deus fala, então eu vou tornar vocês, fiz de vocês desprezíveis e indignos. Já que vocês não estão me honrando, já que vocês não estão me temendo, já que vocês não estão me glorificando, eu vou dar ao coração do povo um desejo de desprezo, de indignidade. Ou seja, vocês serão indignos diante do povo e vocês serão desprezíveis diante do povo. Deus permite que, coloca no coração do povo um desrespeito para com os sacerdotes. Ok? Então essa era a situação aqui. Obrigado aí, Maria Luísa, pelo feedback aí. E vamos junto aqui. Infelizmente, irmãos, nós sabemos pela história que os sacerdotes, eles não ouviram o chamado ao arrependimento. É lógico que tudo estava dentro da soberania de Deus, inclusive para o término do sacerdócio levítico, tá? Mas esses homens eram responsáveis para ouvir esse chamado de arrependimento. Infelizmente, eles continuaram no cinismo, continuaram na indiferença, pelo menos nos dias aí de Malaquias, e a gente pode afirmar que até, mesmo depois dos 400 anos de silêncio, né, intertestamentário, e com a chegada de Cristo, os sacerdotes continuavam no cinismo e indiferença, tanto que não reconheceram a chegada do Messias. Por isso, Deus põe um fim nessa linhagem sacerdotal. Tá bom? E a maldição era grande, irmãos, porque eles não ouviram o Senhor. Né? A palavra do Senhor era dura. Veja, era uma maldição pactual. Deus tinha um pacto com o sacerdote de abençoar o povo através dele. E ele diz, olha, eu enviarei maldição sobre a vida de vocês. Era uma maldição sacerdotal. Amaldiçoarei as vossas bênçãos. Imagina, final do culto, o pastor está impetrando a bênção sobre a sua vida, em vez de Deus estar derramando bênção sobre você, está derramando maldição, porque o pastor não é um pastor fiel. Já pensou nisso? O cara está ensinando lá besteira, não está trazendo a instrução reta do Senhor, aí no final do culto ele vai lá impetrar a bênção sobre você, e aí Deus amaldiçoa as bênçãos dele. Então quando ele fala que vai te abençoar, na verdade isso se volta como maldição para você. Já imaginou uma situação dessa? Era isso que estava falando o texto. E era uma maldição familiar. Reprovarei ou destruirei a vossa descendência. A ideia de que essa linhagem, essa sucessão sacerdotal de pai para filho seria quebrada, seria destruída. Eu não aceitaria nem os seus filhos por conta da sua postura. Olha aí, que algo terrível, né? A questão do relacionamento com Deus, a questão da função ministerial e da questão familiar. Relação com Deus, características ministeriais e familiares. E quando você olha para o Novo Testamento, você vê que as exigências para alguém ser pastor ou para alguém ser presbítero na igreja, ela tange tanto a postura do relacionamento pactual com Deus, da questão ministerial do conhecimento, dos dons que essa pessoa tem e da relação familiar dessa pessoa. Quando você vai para Tito, para Timóteo, você vai ver lá a instrução de Paulo para se eleger presbíteros e pastores dentro da igreja, você vai ver que nessas 3 áreas, né, a relação desse homem com o próprio Deus, a relação desse homem com os dons que tem, apto para ensinar, isso, parará, e a questão do relacionamento familiar e social, né? Como bom testemunho de fora, os filhos
são obedientes, marido de uma só mulher, a mulher, quando olha para o diácono, a mulher não é maldizente. Ou seja, você vai ver que as exigências do apóstolo Paulo seguem o mesmo padrão que era exigido, de certa forma, do sacerdote do Antigo Testamento. Ok? E essa maldição social, atirarei excremento, ou seja, uma vergonha, um mau testemunho diante de todo mundo, ou torná-los desprezíveis e indignos diante de todo o povo. Então, uma maldição aí nas 4 áreas, que é as mesmas que nós vemos na figura lá pastoral. A questão do relacionamento com Deus, a questão dos dons, a questão da família, a questão do testemunho dos de fora ou do respeito que tem com a sociedade. Ok? Veja que há uma relação muito séria entre o sacerdote do Antigo Testamento e aqueles que exercem a função de liderança. Como eu já disse no começo, isso também se aplica a todo crente, porque hoje todos nós em Cristo somos sacerdotes. Por isso, você como sacerdote em Cristo, você tem que ser fiel, você tem que ser obediente, você tem que ser justo, você tem que honrar a Deus, temer e tremer diante dele, o conhecimento tem que estar na tua boca, a instrução tem que estar diante de ti para conduzir as pessoas a se desviar do caminho mau e que você possa agir com justiça e imparcialidade. Tudo bem? Vamos lá então mais um tiquinho aqui, mais um pouquinho, ainda sobre essa relação da mensagem. Então, apesar de Deus mencionar o castigo, o seu objetivo era pela restauração, né? Se o não ouvirdes, então vou aplicar a maldição. E ele diz, para que a aliança continue com Levi. Então esse era o desejo, né? Eles violaram a aliança com o Senhor, mas a ideia no verso 4 diz, então sabereis que eu vos enviei este mandamento para que a minha aliança continue com Levi. Se eles tivessem, de fato, se arrependido, mudado de vida, dado honra, temido a Deus, buscado conhecimento, sido imparciais na aplicação da lei, quando tirado as pessoas de andar, de tropeçar, Deus manteria essa aliança com Levi. A minha aliança continue com Levi. Então, era uma possibilidade que Deus apresenta, mas que aqueles homens continuaram a andar segundo o caminho do próprio coração e não ouviram essa chamada ao arrependimento, né, que Deus apresenta. Deus queria, no fundo, que os sacerdotes, primeiro, tremesse e temesse ao Senhor. É o que ele vai dizer no verso 5. A minha aliança com ele foi de vida e paz. Deus queria abençoar, né, os sacerdotes. Ambas lhe dei eu para que me temesse. E com efeito ele me temeu e tremeu por causa do meu nome. Então Levi tinha agido dessa forma e ele queria que os sacerdotes usassem esse padrão. Ensinasse a verdadeira instrução, né? O verso 7 diz, o verso 6 em diante, a verdadeira instrução esteve na sua boca. Então eu quero que você esteja com a verdadeira instrução também hoje. Agisse com santidade e justiça, né? Guardando os caminhos e se mostrando imparcial na aplicação da lei. E pastoreasse de modo a desviar o povo da maldade, né? Os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, da sua boca devem os homens procurar a instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos exércitos. Mas vós os tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos. Eles estavam fazendo justamente o contrário, né? Eles estavam desviando o povo da verdade. E o fato é que Deus esperava que os sacerdotes desviassem o povo da maldade, desviassem o povo do tropeço. Tudo bem? Vamos lá, nós temos uma participação aqui do Giancarlo. Pastor, podemos afirmar então que um dos papéis dos pastores é orientar a purificação da oferta do crente, que segundo Romanos 12:1 é a nossa própria vida? Sim, ele não só a nossa própria vida, mas o nosso culto racional, né? Como ele diz lá também. Então ali trata da vida do crente como um todo, de não se amoldar ao presente século, mas transformarmos pela renovação da nossa mente.
E é o culto que é o nosso culto racional. Então entra tanto na perspectiva de adoração, quanto na perspectiva de uma vida no dia a dia. Porque não adianta nada você ensinar a pessoa a adorar corretamente também, e a pessoa de segunda a sábado ser um tranqueira. A função pastoral é conduzir a pessoa a ter uma postura de fidelidade todos os dias na presença do Senhor, em todas as áreas da vida dele, na família, na sociedade, no trabalho, na escola, em todo lugar, né? Então, essa é a função. Então, quando o pastor deixa de apresentar isso, de conduzir o povo à verdadeira instrução, ele está gerando maldição sobre esse povo. Vamos lá. O César coloca aqui uma perguntinha da Suzana. Pastor, Suzana quer saber se a parábola do trigo e do joio é dirigida a todos os crentes, incluindo liderança, liderados ou não. A parábola do trigo e do joio, ela apresenta a realidade que existem pessoas na igreja que não foram plantadas pelo Senhor, né? E isso inclui tudo. Não só o crente que está lá sentado na cadeira, como aqueles que estão exercendo qualquer tipo de ministério, e até mesmo a liderança, presbíteros, e até pastores, irmãos. Irmãos, tem pastor que não é crente, tem pastor que é profissional do púlpito. Entendeu? O cara não dá certo em nada na vida e inventou de ser pastor. Você pega a história do cara, o cara não deixou absolutamente nada para servir o Senhor. Eu conheci gente que falou assim, por que você é pastor? Eu primeiro, não tinha dinheiro para pagar uma faculdade. Segundo, não tinha inteligência suficiente para passar numa universidade federal que não era paga. E mesmo se passasse, não ia ter dinheiro para mudar para a cidade. Aí eu fui para o seminário, porque pelo menos o seminário, a igreja pagou o seminário para mim, eu tinha comida, bebida, e depois terminava o seminário, já tinha um emprego. Não é à toa, irmãos, que em período de crise, vou colocar em aspas aqui, o número de vocação aumenta. Na época de crise, desemprego, não sei o que, tarará, a vocação aumenta. Na minha turma de seminário, entraram, na minha turma, 37. 37 entraram. Sabe quantos formaram no ano que eu formei? 2. E dos 37, sabe quantos formaram no total? 5. Esses 2, eu e o François, que formamos juntos, que nós adiantamos a turma para acabar antes, era um momento de transição do currículo, então eu e o François terminamos antes, ficou o Devanir, o Leopoldo e me fugiu o nome agora do quinto. E o Johnny. Então, eu, François, Devanir, o Léo e o Johnny. Desses 5, só 4 estão exercendo ainda a função pastoral. O Léo me parece que não foi nem ordenado. Aí você me pergunta, e os outros 32? Deus chamou esses caras e errou? É óbvio que Deus não erra. Então o que esses 32 apareceu lá, sabe da onde? Irmãos, cuidado, a parábola do trigo e joio é dirigida a todos os crentes, incluindo, sim, Suzana, liderança, liderados e, inclusive, pastores. Tem muito pastor joio aí por aí. E como que você vai saber? É pelo ensino do cara. É pela vida do cara, pela postura dele, pela fidelidade escriturística dele. É o fruto que vai provar se o cara, a quem o cara serve. Se o cara está procurando a própria glória. Irmãos, dentro até da função pastoral, isso aqui é uma crítica. Infelizmente, o sistema teológico abraçou o desvio educacional. Hoje, o que acontece? A educação é um comércio. Então, o cara que formou há 30 anos atrás, na graduação, o cara dá de 10 a 0 no cara que está fazendo doutorado em algumas áreas hoje. São em todas, mas é o que acontece. Por quê? O período de graduação há anos atrás era muito mais intenso e preparava o profissional muito mais do que hoje. O que o cara faz hoje?
Primeiro, já que a educação se transformou num comércio, então eles facilitam para todo mundo entrar na faculdade. Você perdeu a identidade lá no campus da faculdade, já está matriculado. Aí, para o cara terminar essa faculdade, o que o cara tem que fazer? Eles têm que diminuir a graduação. Diminuindo a graduação, o cara tem o diploma, mas ele vai lá para o trabalho, meu amigo, ele não sabe. Aí ele tem que fazer especialização, aí depois ele tem que fazer mestrado, aí depois ele tem que fazer doutorado. Para aí chegar no padrão do graduado lá de 30, 40 anos atrás. Isso virou um comércio. E essa mesma realidade educacional tem acontecido dentro do contexto teológico. Entenda bem o que eu quero dizer. Tem muita gente que vem para o ministério, mas o cara não quer pastorear. Pastorear, irmãos, humanamente falando, é uma bucha das mais terríveis. Principalmente quando você tem que lidar com gente que não ama o Senhor do modo que deveria amar. Então o que o cara faz? Ele entra nesse sistema. E tem gente que entra nesse sistema educacional para fugir do pastoreio. Porque pegar uma igreja e ser pastor dessa igreja, meu amigo, e se lascar ali, levando as dificuldades da manutenção séria do pastoreio de uma igreja, é complicado. Por isso que é vocação. Agora, ficar sentado num escritóriozinho com ar-condicionado, sem ter que atender bucha, sem ter que ter reunião de conselho, sem ter que lidar com liderança, sem ter que lidar com problema disciplinar, lendo um livrinho para pegar um títulozinho lá no fundo, isso é maravilha. É lógico que é importante você ter mestre, é importante ter doutores, isso é fantástico, é essencial para o crescimento da igreja? É, mas esse cara ele não pode perder o foco de que ele foi chamado para ser pastor. Esse cara ele pode ter todos os doutorados que ele quiser da vida, mas ele tem que estar lá no púlpito, ele tem que estar lá no gabinete, ele tem que estar lá visitando a igreja, porque ser pastor, meu amigo, é andar com o povo, orientar, instruir, dirigir o povo. E para você estar dirigindo, instruindo, você tem que saber o nome da sua ovelha. Aí o cara que é uma igreja de 5 mil membros, ele não sabe o nome nem do presbítero que está sentado lá na ponta. Tem igreja aí que tem não sei quantos presbíteros, 30 presbíteros, 40 presbíteros, o pastor não sabe nem o nome do cara. Então nós estamos vivendo a igreja empresa, a igreja comércio, a igreja tal. Então cuidado. E tem gente que, eu sou da igreja tal, tem 5 mil membros. O pastor sabe seu nome, criatura? Mas eu sei o nome dele, já importa, já tá bom. Para com isso, Deus te chamou para você ser pastoreado. Cuidado, irmãos. A palavra de Malaquias é essencial para os nossos dias. Vamos caminhar aqui concluindo o nosso estudo. A figura do pastor é importante, guardadas as devidas proporções em relação ao sacerdote, a figura pastoral da função pastoral hoje. Entenda que a gente está pensando aqui no exercício das funções que são similares. Então, a figura do pastor é importante? Segundo Malaquias, sim. O texto vai dizer por que é importante. Porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. É ele que pode ser um instrumento para te instruir, para trazer conhecimento, para te abençoar, para te ensinar a honrar, a temer, para te ensinar a guardar os caminhos do Senhor e a andar de modo justo na aplicação da lei. Reverendo Augusto Nicodemos vai dizer assim: ensinar a palavra de Deus ao povo é a única maneira de fazê-lo se desviar da iniquidade. Só através da verdade que você tira o povo do erro. Não tem outro meio. Não existe outra estratégia, irmãos, para uma igreja ser fiel. É a pregação sincera, verdadeira e real das Escrituras, como a palavra de Deus de fato é. Apesar de estarmos aí na nova dispensação, por analogia, a figura pastoral hoje ainda continua sendo o mensageiro do Senhor. É função ministerial dele. Segundo os dons, o dom da profecia no sentido da pregação, ele continua trazendo a mensagem do Senhor para a sua vida. Nós também sabemos
já disse isso, que o sacerdócio levítico foi rejeitado e que Cristo, segundo a ordem de Melquisedeque, agora age para sempre. Então, o sacerdócio em vigor é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, onde Cristo é o sumo sacerdote e todos os crentes em Cristo são sacerdotes, tá bom? E, portanto, tem a responsabilidade de instruir uns aos outros, de aconselhar mutuamente, de pastorearmos uns aos outros. O que mais? A figura do pastor é importante? Sim, porque ele é o mensageiro do Senhor. A figura pastoral hoje tem a sua vocação e mantém funções específicas determinadas pela própria Escritura. Exige-se, como também já foi dito lá em 1 Timóteo, né, e Tito, um padrão pactual ou espiritual, social, familiar e cultural, ou da questão dos dons do ministério. Tá certo? Então, as mesmas exigências do Antigo Testamento para o sacerdote, de certa forma, as áreas são as mesmas para aquele que vai exercer ou que aspira ao episcopado, conforme Paulo nos diz. O zelo pelo culto, pela ministração das Escrituras, devem focar o exercício pastoral hoje, para que o povo de Deus seja abençoado e não amaldiçoado. Então veja, qual que era o erro dos sacerdotes aqui em Malaquias? Faltava zelo para com o culto e para com a instrução, que são as duas principais funções. A questão de adoração e a questão de ensino. Se o pastor não é zeloso quanto à aplicação e à celebração do culto a Deus, e se esse pastor não é zeloso no ensino, com fidelidade escriturísticas, apresentando o que realmente a Bíblia diz, ele está falhando. E ao invés de ser instrumento de bênção, ele está sendo instrumento de maldição. Ok, irmãos? Hebreus, capítulo 13, esse verso é importante, né, para essa relação do exercício da função pastoral nos dias de hoje. O capítulo 13 de Hebreus, convido você a abrir lá. Primeiramente, o verso 7 vai dizer assim: lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Então veja, o pastor ou o guia, aquele que ensina a palavra, ele tem que ser um exemplo até o fim, até a sua morte, né? E em todas as situações, que Hebreus nos indica que certamente eles passaram por problemas. E o verso 17 vai dizer assim: obedecei aos vossos guias. Guias aqui, sinônimo daqueles que ensinam a palavra de Deus ou aqueles que exercem a função pastoral. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossa alma, como quem deve prestar conta, para que façam isso com alegria e não gemendo, porque isso não aproveita a vós outros. Se o pastor, meu amigo, sofrer na sua mão, né, ao invés de te pastorear, te guiar com alegria, porque vê a sua postura de submissão, a sua obediência e o seu reconhecimento da postura fiel também desse pastor, mas se a postura for completamente diferente, isso vai trazer peso, vai fazer o pastor gemer. Né? E a palavra do Senhor diz que é sua responsabilidade dentro de um contexto de uma família saudável na fé, ter apreço com aqueles que o Senhor colocou como autoridade espiritual sobre a sua vida. O verso 12, lá de 1 Tessalonicenses 5, nós pregamos recentemente, um dos primeiros preceitos, né, que nós apresentamos lá, daqueles diversos preceitos, agora diz assim: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, a figura do pastor é importante? Sim. Tanto na analogia feita com a figura do sacerdote do Antigo Testamento, como das exigências que o próprio Novo Testamento aponta para aqueles que exercem essa função. Tanto no sentido das características que esse pastor tem que ter,
como também na postura que a igreja tem que ter para com esses que presidem no Senhor, que pregam a palavra, ou seja, que são os seus guias. Ok? A figura do pastor, então, é importante? Sim, ele continua sendo mensageiro do Senhor. Um grande perigo dos nossos dias é que, como característica dos fins dos tempos, haveriam muitos falsos pastores. O próprio Senhor Jesus nos adverte a respeito disso, lá em Mateus, no sermão escatológico, Mateus capítulo 24, o verso 11 nos diz assim, eu vou ler aqui rapidamente para você, já estamos perto do fim, irmãos. Mateus 24, 11, e se levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Profetas, sinônimo de pregadores, de pessoas que falam em nome de Deus. E o verso 24 do capítulo 24 vai dizer assim, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então, esses falsos pastores ou falsos profetas, inclusive, teriam manifestações de poder para enganar, se possível, os eleitos. É a operação do erro sobre aqueles que não amam a verdade, já estaria em vigência, né? Aquilo que 2 Tessalonicenses 2, de 7 a 12, nos ensina, esse que vamos estudar agora na próxima semana, no culto à noite, e que fala que Deus envia a operação do erro para que as pessoas que não amam a Bíblia, não amam a verdade, sejam de fato enganadas por todas essas manifestações de sinais, poderes e prodígios, mas que não são feitos segundo a ação de Deus, mas segundo a eficácia de Satanás, e o próprio Deus é que manda isso acontecer, para que aqueles que não amam a Bíblia, não amam a verdade, sejam enganados, e essa é uma situação bastante terrível. A bênção ou a prosperidade terrena era, de certa forma, uma maldição, né? Na figura dos pastores. Eles estavam tudo bem, estavam recebendo o elogio dos homens, né, que aceitavam as práticas erradas dele. Ninguém reclamava do sacerdote que aceitava o animal coxo, o animal cego. Eles tinham, de certa forma, a aceitação do homem, tanto que Deus coloca como uma maldição, colocar no coração do homem o desprezo e o fato deles serem considerados indignos, porque até então eles eram exaltados e eram reverenciados, e isso, na verdade, era uma maldição sobre a vida daqueles homens, porque eles estavam fazendo tudo errado. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, né, irmãos? E que Deus possa nos guardar fiéis, apesar de nós mesmos, Ele possa nos conduzir a andar em fidelidade. A palavra que eu tenho para finalizar isso, irmãos, cuidado. A figura do pastor é importante? Sim, dentro de um contexto tanto do Novo Testamento quanto do Antigo. E dependendo do pastor que porventura você tem acompanhado aí, seguido e recebido instruções, ao invés de bênção, ele pode estar te conduzindo a receber maldição. Que Deus tenha misericórdia da nossa vida, nos mantenha fiéis à sua palavra, que a nossa postura de adoração seja também para agradar tão somente ao Senhor e não a nós mesmos e não aos homens, e que diante das realidades dos últimos tempos, irmãos, dos últimos dias, nós possamos amar as Escrituras e andar em fidelidade, porque o padrão de Deus não diminui. A palavra de Deus não é atualizada segundo a promiscuidade e a pecaminosidade humana de tempos em tempos, mas a palavra do Senhor permanece a mesma, né? Todas as coisas passam, mas a palavra do Senhor permanece eternamente.